Toda vez que eu converso com alguém que está pensando em cursar psicologia ou qualquer outro curso, eu falo para conversar com alguém sobre isso. E eu vou aproveitar e vou falar aqui, não só como é a faculdade, mas eu vou pegar e dar algumas dicas para quem já está fazendo a faculdade de psicologia. Então, se você tiver qualquer dúvida, já coloca aqui nos comentários para eu responder vocês e quem sabe fazer outros vídeos sobre o assunto. Para contextualizar, eu sempre quis fazer psicologia e eu cursei psicologia na Unesp em Assis. E para quem me pergunta, eu gostei muito de lá, eu tenho um carinho enorme pelos professores e pela universidade. Então, sim, eu indico muito aquele lugar. E aí, eu vou tentar lembrar algumas perguntas que vocês já me fizeram, quais vão ser as mais frequentes para poder falar aqui. A primeira vai ser se tem que gostar de ler e o quanto que lê na faculdade de psicologia. E aí, eu primeiro preciso falar de mim. Eu não era uma pessoa que lia, que tinha uma rotina de leitura, que tinha o prazer de ler, mas sim, essa é uma necessidade da faculdade de psicologia. E você vai adquirir lá obrigatoriamente o seu ritmo de leitura. Então eu, antes da faculdade, era uma pessoa que não gostava de ler e agora eu leio 3 livros por mês. Então, se eu já posso começar a dar uma dica, se você está nos primeiros anos da faculdade, já começa a ler bastante. Os professores já costumam indicar textos, né? Então, olha, 20 páginas para a próxima aula, 100 páginas para a próxima aula. E se você puder, além desses, leia sim os textos complementares ou pergunte para o seu professor outros textos, porque isso realmente é uma das coisas mais importantes da formação. Mas se você não gosta, isso não é um problema, porque lá você vai ler coisas que te interessam, então tá tudo bem. E aí vão me perguntar se psicologia dá dinheiro e eu vou te indicar um vídeo sobre 10 dicas que eu dou para recém-formado. E lá eu vou te explicar como você faz para ganhar dinheiro e como você faz para não ganhar dinheiro, porque eu acho que é essa a diferença. Para o psicólogo sozinho ganhar dinheiro, ele tem que fazer algumas coisas. Um pouco diferente de algumas outras profissões, que já é um caminho um pouco mais natural, mas sim é mega possível. E aí, como dica para você escolher a instituição, se você tem uma mínima noção de abordagens ou do que você gosta mais, do que você não gosta. Então, Camila, eu quero trabalhar com empresa ou não, eu gosto de psicanálise, não, eu gosto de comportamental. Se você já tem alguma noção sobre isso, dá uma olhada em como é o currículo dessa faculdade, de qual é o enfoque dela. Isso você encontra no site da faculdade, mas você pode perguntar para quem já se formou lá ou faz a faculdade lá. Sempre tem aqueles grupos no Facebook que podem te ajudar. Por quê? Existem muitas e muitas e muitas áreas na psicologia. Tantas que até hoje, às vezes alguém me pergunta alguma coisa e eu não faço ideia de que abordagem é essa. E algumas faculdades dão enfoque mais para uma do que para outra. E isso é importante, porque na minha universidade, por exemplo, a psicanálise é algo que recebe muita atenção. Já a teoria comportamental ou cognitivo-comportamental tem enfoque muito menor. Então, a pessoa que foi para lá querendo isso vai provavelmente se frustrar. Ou algumas áreas nem vai ter lá. E isso não significa que a universidade é ruim, todas são assim. Só que cada uma vai ter mais um lado do que outro lado. Uma outra coisa que seria legal saber, mas eu sei que é bem difícil encontrar essa informação, seria entender o funcionamento dos estágios. Então, por exemplo, na minha faculdade existia uma clínica escola para você atender. E também existia, por exemplo, uma empresa montada lá para a galera que quisesse aprender sobre psicologia organizacional. Então, algumas universidades vão oferecer isso. Outras você vai fazer estágio fora. Algumas você vai ter que fazer em todas as áreas. Você vai ter que trabalhar numa escola, você vai ter que trabalhar numa empresa. Já, por exemplo, na faculdade onde eu fiz, não. Você escolhia 2 áreas para fazer estágio. Então, você fazia em clínica e fazia em escola. E aí, você não fazia de trabalho. Então, saber disso ajuda você a entender se você já imagina que profissional você vai gostar, que você imagina que você gostaria de ser. Outra coisa importante.
Se você já está na faculdade, pelo amor de Deus, se você quer trabalhar com clínica, atenda muita gente, o máximo que você puder. Eu não acredito em formação clínica com atendimento de um paciente. Eu acho isso balela, eu acho que isso não existe. Então, por favor, escolham os estágios que você atenda mais. Ah, uma outra dica para quem ainda não entrou e para quem já está na faculdade é preste atenção nas matérias básicas. A gente às vezes ignora um pouco elas, porque a gente vai ter ali filosofia, sociologia, antropologia, história da psicologia, que são coisas que, claro, eles vão pincelar, que são um olhar geral e que a gente não vai se focar tanto. Mas, gente, depois de um tempo, a gente gostaria tanto de ter essas aulas de novo para poder repensar elas, né? Então, hoje, por exemplo, eu, depois de ler bastante de psicanálise, agora volto a ler filosofia, porque eu acho que seria interessante, que seria mais legal ter essa bagagem. Então, ali vocês estão com a bagagem disponível e às vezes eu percebo que as pessoas deixam passar. Aproveitando para falar de aula, gente, uma vez um professor me disse isso e eu acho que é uma dica importante para quem vai fazer psicologia. Não caiam nessa história de escolher abordagem. Não existe aluno kleiniano, não existe um aluno freudiano ou vigotskiano, ou que goste de Piaget ou que goste de tal coisa. Não, você tá lá para aprender tudo. Não faz sentido nenhum você falar, por exemplo, ai, mas eu amei Piaget, nossa, me identifiquei com tudo. Você vai ler Vygotsky com o mesmo interesse, com o mesmo cuidado. Não é porque você se identificou com uma coisa que você não vai mais olhar para outra. Porque eu vejo isso, sabe? Então, fenomenologia, eu sei que eu não vou atender com isso, eu sei que não é o que eu gosto, mas, gente, você tem que saber, pelo menos minimamente, para se um dia você precisar ler um artigo, porque às vezes acontece, né? Você tem um caso ali que não tem descrito ou nenhum artigo que você encontrou recente na teoria que você gosta. Mas na outra teoria, às vezes, então, por exemplo, o pessoal de hospitalar vai ter muita coisa escrita em fenomenologia. E você pode olhar e falar, ai, que bobagem. Mas você precisa minimamente conseguir ler um artigo dessa teoria e entender o que ela está falando. E eu sei que a gente menospreza, porque como a gente vê cada professor na sua materinha, a gente tem o delírio de que eles não sabem as outras. E a gente deveria. Para ser um bom profissional, você deveria. E aí, uma outra coisa que eu preciso dizer, que é meio tiazona, mas é você que faz sua formação. E aí, eu não tô dizendo só da faculdade. Na verdade, eu tô dizendo minimamente dela. Você tem que perguntar para o professor, conversar com os professores. Você vai ter que fazer terapia durante a faculdade, depois da faculdade. Aí você para e volta a sua vida toda. Você vai procurar supervisão durante a faculdade, depois. Você vai ler, você vai estar curioso. É igual eu acabei de falar, poxa, agora eu tô querendo pensar em tal coisa. Ah, agora esse outro autor aqui, que legal. E vai entender a sua forma de conhecer. Se você vai fazer mais cursos, se você é o cara da palestra, do grupo de estudo, se você prefere mais ler, que a gente precisa entender que tudo da psicologia é muito complexo. E a gente entra na faculdade ainda muito concreto, porque tudo que a gente via na escola fazia sentido ali na nossa vida. E aí a gente está na faculdade, isso entra um monte de embate, um monte de coisa que a gente pensava, e aí a gente tem que quebrar tudo, então a gente precisa ler e reler. Então eu brinco que tem textos do Freud que eu já li 5, 6 vezes na vida, eu provavelmente vou ler muito mais vezes, porque isso, a psicologia é isso, é toda hora ter que rever o conceito, ter que olhar, ter que pensar de novo, não é exato. É importante que você entre na faculdade sem querer que isso seja aquilo seja o outro, que isso seja o errado, que aquele seja o certo, porque você vai se frustrar. E aí uma outra coisa que eu queria dizer é leve a sério. Pegue um estágio, pegue se você puder fazer uma iniciação científica ou alguma orientação, se você puder fazer um estágio extra, algum tipo de bolsa que você conseguiu pegar num posto de saúde, numa escola, ou mesmo os trabalhos da faculdade, você vai ter muitos trabalhos e muitos seminários.
estude de verdade, entenda aquilo e olhe para aquilo com desejo mesmo de ser alguém melhor. Bom, eu não poderia falar de uma profissão com mais amor, com mais carinho, mas eu preciso dizer que não é fácil, né? Você vai estar ali dando algo muito valioso de você, que é seu tempo, que é sua mente, que são os seus sentimentos. Então a gente precisa fazer com muita dedicação e com muito respeito. E aí, qualquer dúvida, eu vou estar disponível aqui nos boxes de informação, nas minhas redes sociais. Não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar para todo mundo que está fazendo psicologia ou que está pensando em cursar psicologia. Um beijo e tchau!